mais parâmetro xi da lambertiana ao quadrado de φ. Igual a zero. Então, esse campo se propaga por φ. Então, eu tenho duas equações, eu tenho dois operadores de onda, tem da lambertiana ao quadrado. Esse campo se propaga assim, kappa da lambertiana, que multiplica 1 mais xi da lambertiana, φ igual a zero. Se eu for olhar agora isso no espaço dos 90, né, quer dizer, então isso aqui é 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano. Eu não vou fazer a notação por variante ainda lá, vamos fazer para quem não sabe isso aqui. Então isso aqui vai ficar mais que xi sobre C2, D2, DT2, menos que xi Laplaciano de φ igual a zero. Então é um campo razoavelmente complicado. Ele tem derivadas quartas temporais e derivadas quartas espaciais. Se ele tem derivadas quartas temporais, o problema de Cauchy desse campo me diz que, como condições iniciais, eu tenho que dar o campo para t igual a zero. As condições que eu tenho que dar para resolver esse problema seria o campo para t igual a zero, x. A primeira derivada temporal do campo, t igual a zero, x, por exemplo. A segunda derivada temporal do campo para t igual a zero, x. E a terceira derivada temporal do campo para t igual a zero. Eu preciso de 4 condições iniciais para resolver esse problema. Então, você tem 4 condições iniciais, um único campo, tem 4 graus de liberdade. Quer dizer, cada grau de liberdade, fisicamente, corresponde a 2 condições iniciais. Um grau de liberdade é posição inicial e velocidade inicial. Então, se eu tenho 4 condições iniciais, divide por 2, me dá 2 graus de liberdade. Então, esse campo aqui, apesar de ser um único campo, escalar, não tem nada, ele tem spin, não tem nada, ele não tem polarização, ele vai descrever 2 graus de liberdade. E aí a gente vai ver o seguinte, se eu fizer a relação de dispersão, isso aqui é ômega 2 sobre C2 menos kappa2. Então, a relação de dispersão desse campo, a equação de campo, né, escrita no espaço dos 90, seria ômega 2 sobre C2 menos ômega 2 sobre C2 mais kappa2. E a outra seria 1 menos xi sobre C2 ômega 2 mais xi kappa2. Φ igual a zero. Então, isso aqui vai ser zero quando isso aqui for zero. Ou seja, ômega 2 igual a kappa2 C2. Ou quando isso aqui for zero. Ou seja, quando ômega 2, vamos dizer, quando 1 for igual a isso aqui é sobre C2, né? Vamos colocar isso aqui, ômega xi sobre C2, ômega 2, menos, né? Mais que xi kappa2. Ou seja, vou colocar aqui 1 sobre xi. Então, esse objeto aqui, ó, h cortado ao quadrado, então, é igual a PC. Então, esse objeto aqui está me dando essa relação de dispersão. Se for partícula, só agora faça a conexão com partícula. Esse objeto aqui, se eu multiplico por h cortado, ele está me dando, ó, E2, o cara vai para lá, vai para cá negativo, né? Então vai para cá menos, vai ficar P2C2 também. E esse cara aqui vai ficar menos 1 sobre xi, menos C2 sobre xi, h cortado. Então, se eu tomar esse xi negativo, posso tornar esse xi negativo, então isso aqui é sempre positivo. Então, eu tenho, ó, um objeto de massa nula e um objeto massivo. Então, na verdade, esse campo escalar, só porque ele tem derivadas mais altas, ele está descrevendo a propagação de duas possíveis partículas. Uma de massa 1, que está vindo dessa relação de dispersão, e a outra massiva. Quer dizer, basicamente é isso aqui, da lambertiana igual a menos 1 sobre xi. No espaço dos momentos, da lambertiana é menos kappa2, então, quem já sabe um pouquinho de notação covariante, a gente vai ver depois, aqui é menos kappa2, então isso aqui vai ficar ômega 2, kappa2 C2 menos xi. Então, você vê que um campo, né, ele não precisa descrever necessariamente uma partícula também. Então, pode descrever mais partículas. Tá vendo? Dependendo do número de derivadas que ele tem, vai depender do setor que estuda. Aquele campo lá é um campo vetorial. No entanto, no setor longitudinal e no setor transverso, ele tem relações de dispersão diferentes. Então, significa que tem uma onda
longitudinal se propaga com uma relação de dispersão diferente da onda que se propaga no setor de radiação. Na versão de partícula, né, eu teria uma partícula associada a um modo de spin e aqui outra partícula associada a outro modo de spin. Então é o mesmo campo, mas o mesmo campo está descrevendo mais de uma partícula. Então isso é possível. Tá? Como aquela discussão que eu estava falando. Às vezes o campo também não descreve partícula nenhuma, mas não é que existe uma relação 1 a 1 entre campo e partícula. Existe sim. Cada partícula a gente espera que esteja associada a um campo. Mas um campo, ele pode estar associado a nenhuma partícula ou ele pode estar associado a um único campo a várias partículas. Vai depender da dinâmica, vai depender do meu dedão. Eu que vou botar ali dentro, mais derivada, menos derivada, eu que vou manipular. Vai depender do que eu quiser que aquele campo faça. Certo? Então eu vou deixar o exercício, uma tarefa para casa, bem trabalhosa. É para casa mesmo, né? Então, semana que vem não tem aula. Semana que vem, dia 1º de maio. Se precisar, mais à frente eu reponho essa aula no dia de sábado. Eu vou embora, não vamos estressar. Muito bem, vamos explicar, né? A gente trabalha em casa. Vamos botar aqui, vou deixar uma tarefa mais ou menos longa, para quem quiser se aventurar, mexer com essas coisas, aprender a manipular essas coisas. A tarefa seria a seguinte. Agora, como a gente tem tempinho, vou deixar 2 tarefas. Tarefa número 1, fazer o seguinte. Vamos considerar um problema de mix. Vamos considerar mix. Entre o campo escalar e um vetorial. Então vamos dizer que esse campo vetorial, eu tenho 2 campos, né? Então vamos dizer que eu tenho a seguinte equação. Problema não relativístico. Vou ter um problema não relativístico assim. Vamos dizer que esse campo φ seja gerado por uma fonte ρ escalar. Essa é uma equação escalar. Vou pegar agora a equação do campo vetorial. O problema não é relativo. O campo vetorial ele precisa da derivada assim. Então, alfabeto gama. Vamos botar aqui um A. Aqui em si.
Não estou muito claro sobre o que ele pode fazer, mas vale a pena depois tentar discutir. Aqui. Lambda. Gradiente. Esse termo aqui é bem coringa. Que já tem uma parte, basicamente uma parte longitudinal vinda desse campo, mas agora uma outra parte longitudinal, não sei se isso aqui vai fazer muito, eu vou deixar esse termo aqui para a gente depois. Isso que o sinal da ação, ele carrega longitudinal e transversal. Isso, ele tem parte longitudinal e transversal. Isso aqui é uma corrente. Então o problema é o seguinte, suponhamos que tem dois campos, um campo escalar, então tem um sistema, tem uma fonte escalar, J, que gera uma certa perturbação escalar. E uma fonte vetorial, J, que gera uma perturbação vetorial. Só que essas duas perturbações se acoplam. Estão observando que essas equações não são desacopladas. Na equação do φ, eu tenho o termo do A. Parâmetro de acoplamento de mixa é o gama. E o gama mixa traz o φ para a equação do A. Então esse parâmetro gama, parâmetro que mixa, esses dois. Então, que a situação seja a seguinte: tem esse problema. E suponhamos que eu tenha a seguinte situação: eu quero saber qual é o campo, qual é a configuração. Vamos pegar o problema, primeiro de tudo, vamos tirar as funções de Lie. O primeiro exercício assim, acadêmico simples é, obviamente, para complicar, todo mundo calcular as funções de Lie. Então, tirar as funções de Lie. Então, vocês estão observando que eu tenho agora duas categorias. Quais são as funções de Lie? O meu campo φ, ele não está desacoplado do campo A. Então eu vou ter uma função de Lie puramente escalar, que acopla φ com φ. Mas essa fonte também gera uma divergência para A. Então eu posso ter uma função de Lie G que acopla, que mixa φ com A. E depois eu vou ter uma função de Lie G que mistura A com A. Que essa fonte aqui, ela gera A, mas ela não gera φ. Então aqui eu tenho o mix de φ com A, ele está nas duas equações. Então, na verdade, como escalar não tem índice, eu tenho uma função de Green puramente escalar. Essa função, quer dizer, na verdade, tem uma função de Green G puramente escalar. Tem uma função de Green que não tem índice aqui, mas tem, então eu vou ter uma função de Green de natureza vetorial. E vou ter uma função de Green que mistura vetor com vetor. Então eu tenho três funções de Green nesse programa. Tá? Tem a função de Green que acopla o escalar com o escalar, quer dizer, essa fonte escalar, ela vai gerar um campo escalar. Mas essa fonte escalar, ela também pode gerar o campo vetorial. Essa fonte vetorial pode gerar o campo vetorial, ela também pode gerar uma contribuição para o campo escalar. No problema estático, por exemplo, se não tem DDT de nada, por exemplo, se o gama, se o beta é zero e se o φ e mi é zero, eu tenho o campo A gerado com o ρ. Eu poderia ter um campo, o ρ também gera o campo A, não gera limite nada. Então o problema é mais enrolado nesse sentido. Eu tenho funções de Green acopladas de tudo. Eu queria que você gerasse todo um conjunto de funções de Green. Esse é o primeiro exercício. E dentro desse exercício, feitas as funções de Green, a gente vai perguntar, suponhamos que eu agora considere o caso estático, caso estacionário, não tem nenhuma dependência temporal. Então vamos pegar o caso estático agora. Então o primeiro item aí é tirar as funções de Green, só para vocês aprenderem a manipular com essas inversões aí, passar isso para o espaço desmomenta. Vai dar um probleminha só. É um problema puro de álgebra linear. Praticamente o primeiro problema é pura álgebra linear. Agora, a física vai vir a partir desse resultado, se vocês considerarem, por exemplo, o regime estático. E aí a pergunta é, qual é a configuração de campos escalar? Então eu vou querer ver o campo φ, qual é o campo φ de x e o campo A de x
por uma corrente J estacionária. Eu pego uma corrente que fosse um I, corrente constante, completamente localizada no eixo Z. O problema é esse, não tem rho igual a zero. Então não tem carga. Então o meu problema é esse, eu tenho uma corrente, né, estacionária no eixo Z. E aí eu quero saber quem vai ser o campo A e quem vão ser os campos A e φ gerados por essa distribuição. Sem rho, suponho que não tem carga escalar. Essa é a primeira tarefa. Vou pegar a tarefa 2 agora, só uma outra tarefinha. Fazer um exercício aqui no campo tensor, campo estimarial. Só que eu tenho um campo estimarial psi acoplado a um campo escalar mixado. Então eu tenho um campo escalar, é um problema meio de supersimetria. Eu tenho um escalar φ e um espilor psi. Um sistema de mixing de dois campos, como se eu tivesse um escalar e um espilor trabalhando em conjunto, uma espécie de supersimetria. Vamos propor a seguinte situação. Lambertiano, φ, e aqui eu teria ansiedade psi então houve um parâmetro psi. Digamos que φ seja um campo complexo. Φ é um campo complexo. A gente trabalha com esse espinor aqui, é um espinor. Normalmente os espinores são complexos, então φ é um campo complexo. E psi é um campo espinorial, é claro, campo espinorial em princípio pode ter um componente complexo. Campo espinorial de S ao T. Então o problema vai ter relatividade. Alfa é um parâmetro real. Então, a gente tem da Lambertiano. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar assim. Vamos colocar a matriz de Pauli. Escalar. Gradiente do campo psi. Eu tenho essa situação. Então, eu tenho ali a dependência temporal do campo φ, que é a parte espacial dele, laplaciano, e o campo psi, ele está entrando. Não sei se vou botar desse. Vou colocar assim. Tá legal? E aqui eu posso colocar um parâmetro mi, φ,
φ. Então essa equação aqui é uma equação escalar, então tem uma fonte escalar para essa equação. Então tá, se eu quero trabalhar no vácuo, é só botar ρ igual a zero. Campo livre é só colocar ρ igual a zero. Mas o que eu estou querendo colocar é que tem um mix. Esse objeto aqui não é um campo. Isso aqui é um parâmetro espinomial. Tá? Esse cara é campo, depende de Tx. Esse cara aqui é campo, depende de Tx. Esse psi é um parâmetro espinomial. Então, espinor constante. Não é campo, depende de Tx. Não é uma coordenada do problema, é um parâmetro espinomial. E aí agora vamos escrever a equação para o psi. A equação do psi eu vou escrever assim. Um beta sigma, tá, com Laplaciano, sigma, gradiente, do Laplaciano de psi. Agora tem esse mixing aqui. Então esse termo aqui está me dando mixing, quer dizer, esse alfa aqui ele está me colocando o psi na equação do φ. Então como ele mixa o psi com o φ, também tem que estar presente na equação do psi. Então eu tenho que trazer o mixing também, porque o mixing ele mistura os dois campos. Então se ele leva o psi para a equação igual, o φ ele tem que trazer o φ para a equação do psi. Então, eu deveria fazer isso. Vou botar uma besteira aí, tá? Certo? Certo. Você está formando um escalar. Claro, para formar um espinor, tem que estar esse objetinho, esse cara tem que estar presente. Vou botar esse termo alfa. Provavelmente essa notação vai ser escrita assim. Então, lembre-se que isso aqui é um espinor constante. Essa equação aqui tem um caráter espinorial. Isso aqui é um vetor coluna de dois componentes, que é a matriz de Pauli atuando em psi. Então, é um vetor coluna. Isso aqui é um vetor coluna, e isso aqui é um gradiente, mas aqui eu tenho uma matriz de Pauli, e esse psi é um espinor. Então, isso aqui é uma matriz de torno espinor. Só que ele é constante. O caráter de campo está aqui. Esse cara não é campo, ele é um parâmetro espinorial. Tá? Então, isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja... E essa equação é espinorial. Então, digamos que aqui eu tenho uma corrente, eu vou chamar de corrente espinorial S alfa. Se essa aqui é uma corrente espinorial, já tem índice alfa. Essa equação toda tem índice alfa. 1, 2. Então, essa equação aqui é uma equação escalar e essa equação aqui é uma equação escalar. Eu não estou 100% garantido que esse problema está formulado corretamente, está 100% formulado. Mas isso aí fica uma tarefa para vocês, né? Saber formular o problema às vezes é mais importante do que resolver. Então, eu quero que vocês verifiquem se a minha formulação não está perdendo nada. Eu estou com a impressão que eu não estou com tempo de pensar, assim, de gastar muito tempo, que tem alguma coisa aqui ligada. Assim. Do ponto de vista tensorial, está tudo certo. Isso aqui é um espinor linha, isso aqui é uma matriz de Pauli, isso aqui é um espinor coluna. Então, isso aqui dá um escalar, beleza. Esse cara aqui também tem um caráter espinorial. Isso aqui é um espinor, isso aqui é um espinor, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um espinor, constante, não importa, mas o caráter de campo está aqui. Então, isso é uma equação espinorial. Eu estou só
achando que talvez tivesse que jogar, mas eu acho que não vai precisar. O orientiano conjugado desse termo aqui, e aqui, acho que dá para fazer o problema assim. Então, só que agora vocês vão ter que manipular alguma coisinha mais ligada à álgebra dos espinores. Então, ligado um pouquinho mais aos matriz de Paulo. O que eu quero que vocês façam? Que façam aqui da tirem as funções de Green. De novo, vocês vão ter uma função de Green de escalar por escalar, porque tem um mix. Então, essa carga, ela gera escalar, mas ela também pode gerar espinor. Depois eu tenho um mix. Essa carga pode gerar espinor. Então, eu vou ter uma função de Green com um índice espinorial. E depois dessa equação aqui é puramente espinorial. Então, essa corrente espinorial gera espinor. Então, eu vou ter uma função de Green que gera, a partir da corrente espinorial, ela gera um campo espinorial. Então, tem três categorias de função de Green. Só que lá eu tinha vetor. E aqui eu tenho espinor. Essa equação vai ter um caráter assim, técnico um pouquinho mais elaborado que o caso anterior. Mas aí eu acho que tenho certeza que você já tem todos os elementos para saber como postar essa condição. Não precisa nem resolver, basta equacionar o problema, que eu acho que já é suficiente. Então, acho que isso aí deixa duas tarefas que justificam o dia do trabalho. Dia do trabalho é dia do trabalho, não é dia de descansar. Então, a gente se vê daqui a 15 dias, se Deus quiser. E aí, se precisar, eu calibro uma aula extra um dia, que a gente todo mundo puder temporar um sábado, de tarde, uma coisa assim. De qualquer maneira, essas aulas sendo gravadas, não precisa vir. Quem não puder vir numa aula especial, quem não puder vir na quarta-feira, a aula vai estar gravada e disponibilizada. Tá bom?